Sim, seu cabelo está caindo. Mas calma, antes de raspar tudo e virar um monge tibetano, vamos entender o que a ciência moderna tem a dizer. Porque, spoiler, tem tratamento, tem solução e tem esperança. Por isso, fica comigo até o final que a gente vai entender essa queda de cabelo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão capilar. Vamos entender por que a queda de cabelo acontece, quais os tipos de alopécia e como você pode identificar a sua, falar um pouco dos exames, quais tratamentos funcionam de verdade e como cuidar do seu cabelo e da sua saúde. Tudo isso sem enrolação e de um jeito leve para descomplicar esse assunto que assusta muita gente. Antes de se preocupar com a queda, é preciso entender o básico. O cabelo nasce, vive e morre. O fio tem um ciclo com 3 fases. Primeiro, a fase anágena, que é a fase de crescimento, e ela pode durar até 7 anos. Logo em seguida, vem a fase catágena, que é a fase de transição. E por fim, a fase telógena, que é a fase da queda, que é algo normal. É por isso que perder até 100 fios por dia é considerado algo normal. Agora, se esse número dispara e não há reposição, temos um problema. Veja bem, pense no couro cabeludo como um condomínio. Se muitos moradores se mudam e nenhum novo chega, vai ficar vazio. E o apartamento ali, que é o folículo capilar, pode fechar as portas. Para que vocês saibam, existem vários tipos de queda capilar e cada uma tem uma origem diferente. Então, vamos àquelas que a medicina mais reconhece. Número 1. Alopécia androgenética, que é o meu caso. É causada por sensibilidade genética ao hormônio DHT. Acontece principalmente em homens, mas afeta as mulheres também. Nessa doença, o folículo vai miniaturizando. O fio nasce cada vez mais fino até parar de nascer. 2. Eflúvio telógeno, que, para quem não sabe, é uma queda repentina e intensa. E as causas estão ligadas a estresse emocional, doença, pós-Covid, cirurgia, dietas drásticas, pós-parto. Normalmente é reversível após meses, mas ela assusta muito. 3. Deficiências nutricionais. Aqui é um ponto importante, porque quando você não se alimenta bem, por exemplo, com alimentos ricos em ferro, zinco, biotina, pode ocasionar a queda de cabelo. Então, cuidado com aquelas dietas malucas e alimentação desequilibrada, porque isso sim detona nossos fios. 4. Distúrbios hormonais, causados por tireoidites, síndrome dos ovários policísticos, menopausa. Esses distúrbios afetam o crescimento e aceleram a queda. 5. Medicamentos. Sim, pessoal, medicamentos, incluindo os antidepressivos, anticoagulantes e alguns anticoncepcionais. E nesses casos, a queda pode ser temporária ou se prolongar. 6. Doenças autoimunes, como por exemplo a alopécia areata. Quer dizer, por ser autoimune, é o próprio corpo que ataca os folículos. E geralmente surgem falhas arredondadas sem aviso. E principalmente nesses casos, o tratamento precisa de acompanhamento médico contínuo. Importante, a maioria dessas causas pode ser diagnosticada por exame simples. Então, como é que é feito o diagnóstico médico? Tenho certeza que você, antes de ir para qualquer consulta médica, você foi lá no santo Google, pesquisou e saiu mais careca de dúvidas do que de fios. Então, meu caro e minha cara, tá na hora de ir para o dermatologista, né? Saiba que o dermatologista tricologista é o médico que entende de couro cabeludo. Então, alguns exames são recomendados, como, por exemplo, a tricoscopia digital. Para quem não sabe, é o aparelho chamado tricoscópio. Ele parece uma lanterna, só que ele funciona como uma lupa. Ele amplia, a região ali e mostra onde tem os fios mais grossos, os fios médios, os fios finos. Lembrando que a tricoscopia digital é um exame rápido, Ele coloca ali, aproxima no couro cabeludo e você vê acompanhando com o próprio médico. É solicitado também o exame de hemograma completo. Pode ser solicitado também o exame de estoque de ferro, que é a ferritina, o de vitamina D, T3, T4 e o perfil hormonal feminino em alguns casos.
Bem, agora sabendo que você saiu do Google e foi realmente para um médico dermatologista verificar o que você tem, saiba que um bom diagnóstico com um bom profissional já é metade do caminho. É 50% do tratamento, porque agora você sabe o que você tem e sabe como vai tratar. Por falar em tratar, vamos falar dos tratamentos? O que realmente ajuda a parar a queda e fazer o cabelo crescer. Então, tem algumas medicações, como por exemplo o minoxidil. Essa medicação estimula a fase anágena dos fios. É mais comercializada com uso tópico, aplicada sobre o couro cabeludo, mas também tem a versão oral. Lembrando que o uso oral tem que ser prescrito pelo médico. E geralmente os resultados começam a aparecer entre 3 a 6 meses. Outra medicação, ou melhor, outras medicações como finasterida e dutasterida. Para quem não sabe, eu fiz alguns vídeos anteriormente falando sobre cada uma dessas medicações, então assistam aqui no meu canal. Pois bem, elas duas fazem o quê? Elas bloqueiam a conversão da testosterona em DHT, que também, para quem não sabe, o DHT é responsável pelo afinamento dos fios, a queda deles. Essas medicações em cápsula, uso oral e sempre com receita. Essas medicações são eficazes especialmente nos casos de alopecia androgenética, que é o meu caso. Tem tratamento também com os suplementos nutricionais, que tem a ver com a sua alimentação, gente? Você vai passar por um profissional de saúde, seja ele um médico nutrólogo, nutricionista, e ele vai te dar o passo a passo, os alimentos que são ricos, por exemplo, em biotina, zinco, ferro, para combater essa queda. Portanto, você só utilizará esses suplementos quando a carência for comprovada. Ou seja, quando você fez os exames, passou pelo médico e ele identificou que você está com déficit de alguma dessas vitaminas. Olha, esses suplementos, eles não fazem milagre, mas ajudam muito. Fora as medicações e os suplementos, vamos falar também dos procedimentos clínicos. Tem um procedimento chamado plasma rico em plaquetas, que é retirado o sangue do próprio paciente, ele vai ser processado lá numa centrífuga e depois é injetado no couro cabeludo. Tem também o microagulhamento capilar, que estimula a circulação e a absorção de ativos. Tem também o laser de baixa frequência, que ele melhora a oxigenação local. Importante, qualquer tratamento desses exige regularidade e muita paciência, porque é um processo, não é do dia para a noite, demora, mas pode valer muito a pena. Eu já falei do transplante capilar? Não? Pois bora falar sobre ele. O transplante capilar ou implante capilar é uma das técnicas mais procuradas, mas não é para qualquer um. Nessa técnica, o médico retira os fios da parte de trás da cabeça, que é a área doadora, e implanta nas regiões calvas. O resultado é definitivo e natural, desde que seja executado por um bom profissional. Até rimou! Lembrando que implante capilar não impede queda futura, por isso o acompanhamento continua. Agora, se a pessoa já perdeu muito da área doadora, o que fazer nesse caso? Aí entra a boa e velha peruca. Sim, que hoje em dia está longe de ser tabu. Se alguém me perguntar, peruca é coisa de vó? Eu vou dizer, hoje em dia não. Com a tecnologia de hoje, existem próteses com colas dérmicas, micropele e visuais 100% naturais. Lembrando também que tem perucas de cabelo humano e sintéticos de alta qualidade. É estética? Sim, mas também é saúde mental, é autoestima. E pode ser o melhor caminho em casos como alopecia areata, quimioterapia ou perdas irreversíveis. Então, como a gente deve cuidar do cabelo no dia a dia? Gente, nem só de remédio vive um fio, O cuidado diário também é um tratamento. Por isso, lave o couro cabeludo com frequência, porque a gordura em excesso ela entope os folículos. Evite água quente no couro cabeludo. Eu lembro que quando eu fui ao médico aqui, o dermatologista na minha cidade, uma das coisas mais importantes que ele falou para mim foi assim, evita tomar banho quente na região do couro cabeludo. Sempre água morna para fria. Se você gosta de tomar um banho quente, que é bom, claro, toma pelo menos a área do corpo, enfim. Mas a parte do couro cabeludo é sempre água morna para fria. Use shampoos adequados ao seu tipo de cabelo.
Reduza o uso de chapinha, secador muito quente, sabe? E químicas muito agressivas. E nada de penteados muito presos. Aquelas tranças assim bem apertadas, aqueles coques bem puxados. Nada disso. O couro cabeludo é pele. E como toda pele, precisa de cuidado. Gente, olha só. Por mais que a queda de cabelo nos preocupe e realmente ela nos afeta a nossa autoestima, é importante lembrar que a nossa aparência nunca vai definir quem a gente é. Cabelo pode cair, nascer, tratado, transformado, mas o que você carrega por dentro, as suas ideias, o seu conhecimento, quem você é de fato, seus valores, isso ninguém vai tirar. Então, se você está passando por isso, não se sinta menor. Você não precisa se parecer com ninguém, nem seguir padrão nenhum, nem justificar sua beleza. Saiba que você é um ser completo, com ou sem fios. Porque no final das contas o que importa é a essência, né? Como somos aqui dentro. E isso não tem alopécia que derrube. Então, cuide-se com carinho. Se você quer buscar um tratamento que seja por você, e se você quiser deixar como tá, que a alopécia venha, que você fique calvo, tudo bem também. Que venha com orgulho, não é isso? Às vezes quando a gente se olha, fica preocupado, mas o espelho mesmo, ele reflete o que está fora. Mas quando a gente se respeita por dentro, que a imagem ganha verdade, sabe? Então, se olhem com gentileza, critiquem-se menos. O bom da vida é a gente não ficar com essas paranoias, é ter leveza e pensar que as coisas vão dar certo. Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal. Ah, e compartilha também esse vídeo com aquele teu amigo, aquela tua amiga que vive comprando shampoo anti-queda e não resolve em nada. Confiem no processo que dará certo. Então é isso, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.